Às vezes, quando tudo parece perdido, a vida nos surpreende com um novo começo. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Lucas Mendes caminhava pelo corredor do Hospital Santa Rita, com o coração acelerado. Aos 24 anos, estava no primeiro dia de estágio na UTI neurológica, carregando uma pasta de documentos em uma mão e um violão na outra. Seus cabelos bagunçados e os olhos cansados de quem conciliava trabalho e estudos faziam dele uma figura que destoava do ambiente hospitalar impecável. A enfermeira-chefe Marina, uma mulher de 50 anos com autoridade natural, mas olhar maternal, o interceptou, no meio do corredor. "Lucas, primeiro dia na UTI neurológica, preparado?" perguntou ela, notando o instrumento musical. "Música e enfermagem? Interessante combinação. Venho direto da faculdade de música", explicou Lucas, ajustando desconfortavelmente a alça do estojo. "Desculpe trazer isso aqui." Marina o guiou através dos corredores até pararem diante do quarto 237. Através do vidro, Lucas pôde ver uma jovem conectada a diversos aparelhos médicos. Esta é Ana Beatriz Santos, 22 anos. Acidente de carro há 6 semanas. O coma que era induzido se tornou complicado, explicou Marina com um suspiro. "A família vem menos agora. Dizem que é difícil demais vê-la assim." Lucas observou Ana através do vidro. Ela parecia dormir pacificamente, seus cabelos espalhados no travesseiro, o rosto delicado marcado apenas por pequenos arranhões já cicatrizados. Havia algo sereno em sua expressão que o tocou profundamente. "Ela parece tão jovem", murmurou Lucas. "Mesma idade que você. Era estudante de arte também. Coincidência interessante, não acha?" Lucas não conseguia desviar o olhar de Ana. Algo indefinível o atraía àquela jovem silenciosa. Mais tarde, quando finalmente entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Ana, Lucas trabalhou com cuidado meticuloso, mas especial. O ambiente era preenchido apenas pelo som constante dos monitores e sua respiração artificial. "Oi, Ana, sou o Lucas. Vou cuidar de você algumas horas por dia", disse baixinho, sentindo-se um pouco bobo por falar sozinho, mas incapaz de ficar em silêncio completo. Enquanto ajustava o cobertor dela com delicadeza, continuou. "Sei que pode parecer estranho, mas dizem que pacientes em coma às vezes conseguem ouvir o que acontece ao redor." Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Lucas chegava ao hospital todas as manhãs, deixava seu violão no armário dos funcionários e dedicava-se aos cuidados de Ana com uma atenção que não passava despercebida pelos colegas. Durante os procedimentos, ele conversava com ela sobre coisas simples: o tempo, as notícias, pequenas observações sobre o hospital. "Hoje está chovendo lá fora", contava enquanto verificava sua pressão arterial. Aquele tipo de chuva fina que faz a gente querer ficar em casa com um chocolate quente. Uma tarde, enquanto organizava os medicamentos, Lucas notou algo diferente. Quando mencionou que havia tocado violão na véspera em um café próximo à faculdade, os batimentos cardíacos de Ana pareceram acelerar ligeiramente no monitor. Ele parou, observando os números na tela, mas eles voltaram ao normal. "Será que foi coincidência?", pensou, mas decidiu prestar mais atenção. No final da primeira semana, Lucas já havia desenvolvido uma conexão inexplicável com Ana. Ele se pegava chegando mais cedo ao hospital e demorando mais para sair. Marina notou a dedicação extra. "Você tem jeito especial com ela", comentou a enfermeira-chefe uma tarde. "Ana parece mais estável quando você está por perto." Lucas sentiu o rosto corar. "Só faço meu trabalho." "Claro", Marina sorriu conhecedora. "Mas alguns estagiários fazem o trabalho. Outros fazem a diferença." Naquela noite, sozinho em seu pequeno apartamento, Lucas se pegou pensando em Ana mais do que deveria. Pegou seu violão e, sem perceber, começou a tocar uma melodia suave e melancólica. As notas fluíam naturalmente, como se a música já existisse dentro dele, esperando apenas para ser descoberta. Ele não sabia ainda, mas aquela seria a primeira de muitas composições
inspiradas pela jovem silenciosa do quarto. 237. 2 semanas se passaram desde que Lucas começou seu estágio na UTI neurológica. O que começou como uma responsabilidade profissional havia se transformado em algo mais profundo e inexplicável. Todas as manhãs, ele chegava ao hospital carregando seu violão, que agora guardava em um armário especial que Marina havia conseguido para ele no vestiário dos funcionários. "Bom dia, Ana", disse Lucas naquela segunda-feira chuvosa, entrando no quarto 237 com sua rotina já estabelecida. "Espero que tenha dormido bem. Eu sonhei com música a noite toda." Enquanto verificava os aparelhos e anotava os sinais vitais, no prontuário Lucas continuou sua conversa unilateral. Havia descoberto que falar com Ana o tranquilizava, como se ela realmente o escutasse. "Sabe, tenho repensado sobre aquele dia que mencionei o violão e seus batimentos aceleraram", disse, ele ajustando o travesseiro dela com cuidado. "Pode ter sido coincidência, mas... e se não... Foi?" Dr. Ricardo Fernandes, o neurologista responsável por Ana, entrou no quarto para sua visita matinal. Era um homem de 40 e poucos anos, experiente e direto, mas com um olhar gentil. "Como ela está hoje, Lucas?", perguntou, examinando os gráficos dos monitores. "Estável, doutor. Pressão normal, respiração constante." "Mas eu queria perguntar uma coisa." Lucas hesitou. "É possível que pacientes em coma respondam a estímulos específicos como música?" Dr. Ricardo ergueu uma sobrancelha interessado. "Por que pergunta?" "Bem, notei algumas variações nos batimentos cardíacos dela quando menciono música. Pode ser coincidência, mas..." "Na verdade, não é coincidência", interrompeu o médico. "Estudos mostram que a música pode ativar áreas do cérebro que permanecem funcionais mesmo em coma. Alguns pacientes respondem melhor a estímulos musicais do que a outros tipos de comunicação." Lucas sentiu seu coração acelerar. "Então, talvez, se eu tocasse violão para ela. Seria interessante observar as reações. Mas lembre-se, Lucas." Dr. Ricardo o encarou seriamente. "Não podemos criar falsas esperanças. Ana tem sofrido danos cerebrais significativos. Mesmo se houver respostas, isso não garante recuperação total." Após o médico sair, Lucas ficou sozinho com Ana novamente. Ele segurou delicadamente a mão dela, que estava morna, mas inerte. "Ana, vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou buscar meu violão e tocar para você. Se realmente conseguir me ouvir de alguma forma, espero que goste." Durante o intervalo do almoço, Lucas correu até o vestiário e pegou seu violão. Suas mãos tremiam ligeiramente de nervosismo quando voltou ao quarto 237. Marina o encontrou no corredor. "O que está fazendo com isso aqui?", perguntou ela. Mas seu tom era mais curioso que repreensivo. Dr. Ricardo autorizou. "Vou tocar para Ana para ver se há alguma resposta." Marina sorriu. "Boa ideia. Vou ficar por perto para observar os monitores." Lucas entrou no quarto e posicionou uma cadeira ao lado da cama de Ana. Suas mãos estavam suadas quando pegou o violão. Por um momento, apenas olhou para o rosto sereno dela. "Não sei se você consegue me ouvir, Ana, mas vou tocar uma música que compus pensando em você", sussurrou ele. As primeiras notas soaram suaves no quarto silencioso. Era uma melodia melancólica, mas esperançosa, que fluía naturalmente dos dedos de Lucas. Ele havia trabalhado nela durante várias noites, sem entender completamente de onde vinha aquela inspiração. Marina observava atentamente os monitores. Após alguns segundos de música, os batimentos cardíacos de Ana aumentaram ligeiramente, mas de forma consistente. Sua respiração, embora ainda assistida pelos aparelhos, parecia ter encontrado um ritmo mais natural. Lucas continuou tocando, perdendo-se na música. Era como se o tempo tivesse parado. Apenas ele, Ana e as notas que preenchiam o espaço entre eles. Quando terminou a música, o silêncio que se seguiu parecia diferente, mais vivo. "Meu Deus", murmurou Marina olhando os gráficos. "Os sinais vitais dela estão mais estáveis do que vi em semanas. Os batimentos cardíacos têm um padrão mais regular." Lucas olhou para Ana, procurando qualquer sinal de mudança em sua expressão, mas ela permanecia imóvel,
Ainda assim, ele sentia que algo havia acontecido. Posso tocar para ela todos os dias? Perguntou a Marina. Acho que deveria, respondeu ela emocionada. Se a música a está alcançando de alguma forma, pode ser a chave para sua recuperação. Naquela tarde, Lucas tocou mais 2 músicas para Ana antes do final de seu turno. Cada melodia parecia gerar uma resposta sutil nos monitores. Não eram mudanças dramáticas, mas consistentes o suficiente para serem percebidas. Quando chegou em casa naquela noite, Lucas não conseguia pensar em outra coisa. Pegou seu violão e começou a compor uma nova melodia, mais complexa e emotiva que a anterior. As notas fluíam como se Ana estivesse ali, inspirando cada acorde. Estou me apaixonando por uma mulher que nem sei se pode me ouvir, pensou ele, mas não conseguia parar de tocar. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Lucas chegava ao hospital, cuidava de Ana com a dedicação habitual e então passava pelo menos 1 hora tocando violão para ela. Marina sempre ficava por perto, documentando as respostas nos sinais vitais. Dr. Ricardo também começou a acompanhar as sessões musicais com interesse crescente. É fascinante, comentou ele após 1 semana de observações. Ana responde, a música, de uma forma que não responde a outros estímulos. Sua atividade cerebral mostra picos de atividade durante as sessões. Lucas havia composto já 5 músicas diferentes, todas inspiradas em Ana. Cada uma parecia tocar uma parte diferente de sua alma adormecida. Ele começou a perceber que certas melodias geravam respostas mais fortes que outras. Ela prefere as músicas mais suaves, disse Lucas a Marina uma tarde. Quando toco algo mais agitado, os batimentos aceleram, mas de forma irregular. Já as melodias calmas parecem acalmá-la. Você está criando uma linguagem musical com ela, observou Marina impressionada. É exatamente isso, concordou Lucas olhando para Ana. É como se a música fosse a única forma que encontramos de nos comunicar. Uma tarde de sexta-feira, enquanto Lucas tocava uma de suas composições mais emotivas, algo extraordinário aconteceu. No meio da música, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Ana. Lucas parou de tocar imediatamente, com o coração disparado. Marina, venha aqui! A enfermeira correu para o quarto e viu a marca da lágrima no rosto de Ana. Ela chorou, sussurrou Lucas sem acreditar. Ela realmente pode me escutar. Marina verificou todos os aparelhos rapidamente. Os sinais vitais estão normais, mas houve definitivamente uma resposta emocional. Lucas pegou cuidadosamente a mão de Ana entre as suas. Ana, se você pode me ouvir, por favor, dê qualquer sinal. Aperte minha mão, qualquer coisa. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, mas não houve mais respostas. Ainda assim, aquela lágrima havia mudado tudo para Lucas. Agora ele tinha certeza de que ela estava lá, em algum lugar, ouvindo sua música. Naquela noite, Lucas compôs a música mais bonita de sua vida. Ele a chamou de Despertar e tinha a certeza de que seria a melodia que traria Ana de volta para ele. 3 semanas se passaram desde a lágrima de Ana e Lucas havia se tornado uma figura conhecida em todo o hospital. Enfermeiros de outros andares desciam para ouvir a música do menino do violão, como alguns o chamavam carinhosamente. O som das melodias suaves ecoava pelos corredores durante o intervalo da tarde, trazendo uma paz incomum ao ambiente hospitalar. Lucas chegou na segunda-feira com uma nova composição. Havia passado o fim de semana inteiro trabalhando em Despertar, uma peça complexa, que mesclava acordes menores melancólicos com progressões maiores cheias de esperança. Era a música mais técnica que já havia composto, mas também a mais emotiva. Bom dia, minha Ana, disse ele, usando pela primeira vez aquele possessivo carinhoso que escorregou naturalmente. Corou imediatamente ao perceber o que havia dito. Desculpe, eu não sei de onde isso veio. Enquanto realizava os cuidados matinais, Lucas notou algo diferente. A pele de Ana parecia ter mais cor, menos pálida que nas semanas anteriores. Seus cabelos haviam crescido um pouco.
e Marina havia começado a penteá-los com mais carinho, deixando-os soltos sobre os ombros. Dr. Ricardo disse que você está respondendo melhor aos tratamentos, contou Lucas, enquanto verificava a pressão arterial dela. Seus músculos estão menos rígidos e a atividade cerebral tem mostrado padrões mais ativos durante nossas sessões musicais. Lucas posicionou sua cadeira no local habitual, ao lado direito da cama, onde podia ver perfeitamente o rosto de Ana. Afinando o violão, ele continuou conversando. Hoje vou tocar algo especial para você. Passei dias compondo e bem, é sobre você. Sobre nós, na verdade. Sobre essa conexão estranha e maravilhosa que temos. As primeiras notas de Despertar preencheram o quarto. A melodia começava, baixa e introspectiva, como um sussurro musical. Lucas fechou os olhos e se deixou levar pela música, esquecendo-se dos monitores, do hospital, de tudo exceto Ana e as notas que fluíam de seus dedos. A música crescia gradualmente, ganhando camadas de complexidade. Lucas havia incorporado técnicas de fingerstyle que aprendera nos últimos anos, criando uma harmonia rica que soava quase como dois violões tocando simultaneamente. Os acordes menores da primeira parte davam lugar a progressões maiores, representando a esperança que ele sentia crescer a cada dia. Marina entrou silenciosamente no quarto durante a performance e ficou observando os monitores. Os batimentos cardíacos de Ana haviam acelerado mais do que nunca, mas de forma regular e saudável. Sua respiração, mesmo assistida pelos aparelhos, parecia ter encontrado um ritmo que acompanhava a música. Enquanto Lucas tocava a ponte da música, a parte mais emotiva e técnica, algo extraordinário aconteceu. Os dedos da mão direita de Ana, que estava repousando sobre o lençol branco, se contraíram ligeiramente. Marina segurou a respiração, observando atentamente. Lucas estava tão imerso na música que não percebeu o movimento. A melodia chegava ao seu clímax emocional e ele tocava com uma paixão que parecia fluir diretamente de seu coração para as cordas do violão. Era nesse momento que Ana sempre respondia mais intensamente. Os dedos de Ana se moveram novamente, desta vez de forma mais pronunciada. Marina saiu corredor afora em busca do Dr. Ricardo, que chegou correndo momentos depois. Continue tocando, sussurrou o médico para Lucas, que finalmente notou a presença de ambos no quarto. Sem parar a música, Lucas observou Ana atentamente enquanto tocava os últimos acordes de Despertar. Durante o acorde final, longo e ressonante, os lábios de Ana se entreabriram ligeiramente, como se ela tentasse falar ou suspirar. O silêncio que se seguiu ao fim da música foi carregado de expectativa. Dr. Ricardo verificou rapidamente os reflexos de Ana, testando a resposta das pupilas à luz e observando outros sinais neurológicos. Há definitivamente mais atividade, murmurou ele, fazendo anotações rápidas. Lucas, você poderia tocar mais uma música? Algo mais simples desta vez? Lucas escolheu a primeira melodia que havia composto para Ana, aquela suave e melancólica que sempre a acalmava. Enquanto tocava, observava intensamente cada detalhe do rosto dela, procurando por qualquer sinal de mudança. Durante a música, Ana suspirou, um som quase imperceptível, mas real. Dr. Ricardo e Marina trocaram olhares esperançosos. Vou aumentar a frequência das avaliações neurológicas, disse o médico. E Lucas, quero que você continue com as sessões musicais, mas agora com acompanhamento médico constante. Algo está definitivamente mudando. Nas 2 semanas seguintes, os progressos de Ana se tornaram mais evidentes. Seus movimentos involuntários se tornaram mais frequentes durante as músicas de Lucas. Ela começou a suspirar regularmente e, ocasionalmente, sua cabeça se movia ligeiramente na direção do som do violão. Lucas passou a dedicar ainda mais tempo ao lado dela. Chegava mais cedo ao hospital e só saía quando Marina o mandava embora. Ele havia composto mais 6 músicas, cada uma explorando diferentes aspectos da personalidade que imaginava que Ana possuía. Você sabe, disse ele uma tarde, enquanto afinava o violão.
Eu fico imaginando como você é quando está acordada. Pelo que Marina me contou, você estudava arte. Aposto que tem um sorriso lindo e que ri alto quando algo é realmente engraçado. Uma tarde de quinta-feira, enquanto Lucas tocava uma melodia particularmente suave que havia composto na noite anterior, Ana fez algo que mudou tudo. Durante um acorde específico, um lá menor que Lucas sempre tocava com especial delicadeza, ela murmurou algo inaudível. Lucas parou de tocar imediatamente. Ana, você disse alguma coisa? Marina, que estava organizando medicamentos do outro lado do quarto, correu para perto da cama. O que aconteceu? Ela murmurou algo. Eu juro que ela tentou falar. Eles ficaram em silêncio absoluto por vários minutos, mas Ana havia voltado à sua quietude habitual. Lucas tocou o mesmo. Acorde novamente, mas não houve resposta. Talvez eu tenha imaginado, murmurou ele desapontado. Não, disse Marina firmemente. Eu vi os lábios dela se moverem. Ela está tentando comunicar alguma coisa. Dr. Ricardo, quando soube do incidente, ficou visivelmente animado. Estamos presenciando algo notável. A música está servindo como uma ponte neurológica para Ana. Vou contatar alguns especialistas em coma e musicoterapia. Isso pode ser um caso de estudo importante. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou acordado tocando violão em seu apartamento, compondo melodias que pareciam surgir de algum lugar profundo de sua alma. Era como se Ana estivesse inspirando sua música, mesmo à distância. Na sexta-feira seguinte, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Lucas estava tocando Despertar, a música que sempre gerava as respostas mais fortes de Ana, quando ela abriu os olhos. Não foi um despertar dramático como nos filmes. Suas pálpebras se entreabriram lentamente, mostrando olhos desfocados e confusos. Lucas parou de tocar com o coração praticamente saltando do peito. Ana, você pode me ouvir? Os olhos dela se moveram lentamente na direção da voz dele, mas sem foco real. Após alguns segundos, as pálpebras se fecharam novamente. Marina havia testemunhado tudo e correu para chamar Dr. Ricardo. O médico chegou em poucos minutos e encontrou Lucas ainda em choque, segurando o violão com mãos trêmulas. Ela abriu os olhos, disse Lucas com a voz embargada. Por alguns segundos, ela realmente abriu os olhos. Dr. Ricardo examinou Ana cuidadosamente, testando reflexos e verificando os monitores. Os sinais vitais mostram uma atividade significativamente aumentada. Lucas, preciso que você toque aquela música novamente. Com mãos trêmulas, Lucas posicionou os dedos no violão e começou Despertar mais uma vez. Desta vez, ele observava Ana intensamente, procurando por qualquer sinal de consciência. Quando a música chegou à mesma passagem de antes, os olhos de Ana se abriram novamente. Desta vez, eles permaneceram abertos por quase 1 minuto, movendo-se lentamente pelo quarto até se fixarem no rosto de Lucas. Por um momento eterno, eles se olharam diretamente. Ana parecia confusa, perdida, mas definitivamente consciente. Lucas continuou tocando, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Quando a música terminou, Ana fechou os olhos novamente, mas algo havia mudado definitivamente. Dr. Ricardo estava sorrindo pela primeira vez desde que Lucas o conhecera. Vamos reduzir gradualmente a sedação, disse ele. Ana está voltando para nós e sua música é a chave para trazê-la de volta completamente. 2 semanas se passaram desde que Ana havia despertado completamente. Sua recuperação física progredia rapidamente. Ela já conseguia sentar na cama sem ajuda e manter conversas longas sem se cansar. Lucas continuava visitando-a todos os dias, mas agora como amigo, não mais como cuidador oficial. Eles haviam estabelecido uma rotina confortável. Lucas chegava após o almoço, conversavam sobre suas vidas e ele tocava violão para ela. Ana havia começado a contar sobre sua vida antes do acidente, seus estudos em artes plásticas, sua paixão por pintura, os pequenos detalhes que construíam a pessoa que ela era. Meus pais ligaram ontem.
contou Ana numa tarde de terça-feira, enquanto Lucas afinava o violão. Vão conseguir vir me visitar no fim de semana. Moram numa cidade pequena no interior. A viagem não é fácil para eles. Deve estar ansiosa para vê-los, disse Lucas, mas notou uma sombra de preocupação no rosto dela. Sim, mas também nervosa. Eles vão querer saber sobre tudo, sobre você. Lucas parou de afinar as cordas. E o que você vai dizer? A verdade, eu acho, que você me salvou e que estamos descobrindo o que somos. Naquela tarde, enquanto Lucas tocava uma melodia suave, Ana fechou os olhos e pareceu mais relaxada que o usual. De repente, ela ficou muito quieta, com uma expressão distante. Ana, está tudo bem? Ela abriu os olhos lentamente, mas havia algo diferente neles. Eu me lembrei de alguma coisa, sobre o dia do acidente. Lucas parou de tocar imediatamente. Quer falar sobre isso? Eu estava indo encontrar alguém, disse ela devagar, como se as palavras fossem difíceis de formar. Um homem. Eu estava chateada com ele por alguma razão. Chateada? Ana massageou as têmporas, concentrando-se. Nós havíamos brigado. Sobre o futuro, sobre compromisso. Ele queria que eu desistisse da faculdade e me mudasse com ele para São Paulo. Lucas sentiu um frio no estômago. Ele era seu namorado, completou Ana, e a palavra pairou no ar como uma nuvem pesada. Gabriel, nós namorávamos há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Lucas olhou para suas mãos tentando processar a informação. Claro que Ana tinha um passado, uma vida antes do coma. Ele havia sido ingênuo em pensar o contrário. Você se lembra mais alguma coisa sobre ele? Perguntou Lucas, tentando manter a voz neutra. Algumas coisas estão voltando. Ele é advogado, ambicioso, sempre falava sobre nossos planos futuros, como se fossem só os planos dele. Ana parou, olhando para Lucas. Mais estranho. Não consigo me lembrar de como me sentia sobre ele. Se eu o amava, ou apenas estava acostumada com ele. Antes que Lucas pudesse responder, Marina entrou no quarto com uma expressão peculiar. Ana, há um jovem na recepção perguntando por você. Diz que é Gabriel Santos, seu namorado. Quer que eu o mande subir? Ana ficou pálida. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sim, eu acho, disse Ana com voz trêmula. Mas Lucas, você pode ficar, por favor? Tem certeza? Perguntou ele. Talvez vocês precisem conversar a sós. Não, Ana pegou sua mão. Eu preciso de você aqui. Não sei porquê, mas preciso. 10 minutos depois, Gabriel Santos entrou no quarto. Ele era tudo que Lucas havia imaginado e temido. Alto, bem vestido, confiante, bonito de uma forma clássica e imponente. Seus olhos escuros varreram o quarto, parando primeiro em Ana e depois em Lucas. Meu Deus, Ana, disse Gabriel, correndo para o lado da cama. Quando soube que você tinha acordado, vim correndo. Ele se inclinou para beijá-la, mas Ana instintivamente recuou. Gabriel, disse ela com voz fraca, você está aqui. Claro que estou aqui. Sou seu namorado, Ana. Estive esperando você acordar por 2 meses. Gabriel finalmente notou Lucas de forma mais atenta. E quem é esse? Este é Lucas, disse Ana rapidamente. Ele cuidou de mim durante o coma. Ele toca violão para mim. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Violão? Que interessante. O tom era educado, mas condescendente. Bem, não vai mais precisar disso, não é mesmo? Agora que você acordou. Lucas se levantou, sentindo-se deslocado. Talvez eu devesse ir. Não, Ana disse firmemente. Gabriel, Lucas é importante para mim. Ele me ajudou a voltar. Ana, querida. Gabriel se sentou na cama e pegou a mão dela. Você passou por um trauma terrível. É natural que se sinta confusa, que crie vínculos com as pessoas que cuidaram de você. Mas agora eu estou aqui. Podemos voltar à nossa vida normal. Normal? Ana puxou a mão de volta. Gabriel, eu não me lembro direito de nossa vida. Mal me lembro de você. Gabriel pareceu genuinamente ferido. É temporário, o médico disse.
A memória vai voltar, e quando voltar, você vai se lembrar do que tínhamos, do que planejávamos juntos. Do que você planejava, corrigiu Ana, e Lucas notou uma centelha de irritação em sua voz. Estou me lembrando da nossa última briga, Gabriel, sobre você querer que eu largasse tudo para te seguir. Porque eu te amo, disse Gabriel, com uma paixão que fez Lucas se sentir ainda mais deslocado. Porque quero construir uma vida com você. Consegui uma promoção incrível em São Paulo, Ana. Podemos ter a vida que sempre sonhamos. A vida que você sonhou, repetiu Ana. Gabriel olhou entre Ana e Lucas e algo pareceu clicar em sua mente. Espera aí. Há algo acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Ana respirou fundo. Gabriel, durante o coma, a música de Lucas foi o que me manteve conectada. Ele se tornou importante para mim de uma forma que não consigo explicar completamente. Importante como? A voz de Gabriel ficou perigosamente baixa. Eu me apaixonei por ela, disse Lucas de repente, não aguentando mais a tensão. E ela está tentando descobrir o que sente. Gabriel se levantou bruscamente encarando Lucas. Você se aproveitou de uma mulher vulnerável em coma? Não foi assim, disse Ana rapidamente, tentando se levantar da cama. Não foi? Gabriel se virou para ela. Ana, esse cara se aproveitou do fato de você estar inconsciente para criar algum tipo de fantasia romântica. Você não vê como isso é doentio? Pare, disse Ana com uma firmeza que surpreendeu todos no quarto. Gabriel, você não entende. A música de Lucas me salvou. Literalmente me trouxe de volta à vida. Música não salva vidas, Ana. Medicina salva vidas. E agora que você está melhor, pode ver isso claramente. Lucas se sentiu obrigado a se defender. Eu nunca me aproveitei de Ana. Eu cuidei dela, toquei música porque parecia ajudar e sim, me apaixonei. Mas nunca fiz nada inadequado. Claro que fez, retrucou Gabriel. Você plantou ideias na cabeça de uma mulher vulnerável. Ana, 2 anos juntos não significam nada. Nossos planos, nosso futuro. Ana olhou entre os 2 homens, visivelmente angustiada. Eu não sei, Gabriel. Não me lembro de me sentir sobre você da forma que me sinto sobre Lucas. E como você se sente sobre ele? Perguntou Gabriel, sua voz misturando dor e raiva. Ana olhou para Lucas e naquele momento ele viu a resposta em seus olhos, antes mesmo dela falar. Eu me sinto viva. Quando ele toca, quando conversamos, eu me sinto como se estivesse descobrindo quem realmente sou. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais controlada, mas fria. Ana, você passou por um trauma. Está confusa. Essa situação, com seu cuidador, é um fenômeno psicológico conhecido. Síndrome de Estocolmo transferência, qualquer nome que queira dar. Não tente psicoanalisar meus sentimentos, disse Ana, com irritação crescente. Então, o que você está dizendo? Gabriel se aproximou da cama novamente. Que 2 anos juntos não significam nada. Que você escolhe um estranho sobre mim? Ana olhou para Lucas, depois para Gabriel, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu não sei, Gabriel. Eu preciso de tempo para descobrir. Tempo? Gabriel riu amargamente. Ana, eu esperei 2 meses por você. Cancelei tudo em São Paulo. Recusei a promoção. Fiquei aqui esperando você voltar para mim. E agora você quer mais tempo para decidir entre mim e ele. A culpa estava claramente pesando sobre Ana. Lucas podia ver a luta interna estampada em seu rosto. Gabriel, disse Lucas finalmente, se você realmente ama a Ana, deveria querer que ela fosse feliz, mesmo que não seja com você. Não. Me diga o que é amor. Gabriel se virou para ele com raiva. Você não sabe nada sobre o que Ana e eu tínhamos. Tinha, corrigiu Ana suavemente. O que nós tínhamos, Gabriel. E talvez o problema seja que eu nunca soube realmente o que era. O quarto ficou em silêncio por um momento carregado. Gabriel olhou para Ana com uma mistura de dor e descrença. Então é isso? Perguntou ele. 2 anos da nossa vida não significam nada? Significam, disse Ana, lágrimas agora correndo. Livremente.
mas talvez significassem coisas diferentes para cada um de nós. Gabriel pegou o casaco que havia deixado na cadeira. Vou te dar tempo, Ana, mas não muito, porque eu não vou esperar para sempre por alguém que não tem certeza se me quer. Ele parou na porta e se virou uma última vez. E você? Disse. Para Lucas, se realmente se importa com ela, vai deixá-la descobrir quem ela é sem sua influência. Senão você é tão egoísta quanto ela está me acusando de ser. Após Gabriel sair, o quarto ficou mergulhado em um silêncio pesado. Ana chorava silenciosamente e Lucas não sabia se deveria consolá-la ou dar-lhe espaço. Ana, disse ele finalmente, Gabriel tem razão sobre uma coisa. Você precisa descobrir quem você é, sem a influência de nenhum de nós. Não. Ana pegou sua mão. Lucas, você não entende. Com Gabriel eu me sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Com você, eu sinto que posso ser eu mesma. Mas você ainda não sabe completamente quem é você mesma, disse Lucas, gentilmente. E eu não quero que você fique comigo só, porque sou diferente de Gabriel. Ana enxugou as lágrimas. Então o que você está dizendo? Lucas respirou fundo, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Estou dizendo que talvez eu devesse parar de vir aqui por um tempo, deixar você se recuperar completamente, descobrir o que realmente quer, sem pressão de nenhum de nós. Não. Ana apertou sua mão. Por favor, não me abandone agora. Não é abandono, Ana. É amor. Amor verdadeiro significa querer o melhor para a pessoa, mesmo que isso não inclua você. Lucas se levantou, pegou seu violão e se dirigiu para a porta. Na saída se virou uma última vez. Quando você descobrir quem realmente é e o que realmente quer, eu estarei esperando. Não importa qual seja sua escolha. E com essas palavras, ele saiu, deixando Ana sozinha com suas lágrimas e suas memórias confusas, sabendo que a próxima vez que se encontrassem, tudo poderia ter mudado para sempre. 3 semanas se passaram desde que Lucas havia saído do quarto 237. Foram as semanas mais longas de sua vida. Ele continuava trabalhando no hospital, mas em outros andares, evitando cuidadosamente a UTI neurológica. Marina lhe dava notícias ocasionais sobre Ana, que estava se recuperando bem fisicamente, que Gabriel a visitava diariamente, que ela havia começado fisioterapia. Lucas tentava se manter ocupado. Aumentou sua carga de trabalho, aceitou turnos extras e à noite se perdia na música. Suas composições durante esse período eram melancólicas, cheias de saudade e incerteza. Ele havia criado mais de 10 músicas novas, todas inspiradas por Ana, todas carregadas de uma dor doce que ele nunca havia experimentado antes. Numa quinta-feira chuvosa, Marina o procurou durante o intervalo do almoço. Lucas, preciso falar com você, disse ela, com uma expressão séria. Eles se sentaram em uma mesa isolada no refeitório do hospital. Marina ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com o que dizer. Como ela está? Perguntou Lucas, não conseguindo mais evitar a pergunta que o consumia. Fisicamente muito bem. Vai receber alta na próxima semana. Marina pausou. Emocionalmente, é mais complicado. Gabriel ainda está visitando? Todos os dias. Ele trouxe flores, presentes, até mesmo um anel. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele pediu ela em casamento? Pediu. Ontem à noite. Marina olhou diretamente para ele. Ela não respondeu. Uma mistura de alívio e apreensão tomou conta de Lucas. Por que você está me contando isso? Porque ela está sofrendo, Lucas. Desde que você parou de visitar, ela mudou. Faz as fisioterapias, conversa educadamente com Gabriel, sorri quando necessário, mas não é a mesma pessoa que estava se recuperando há 3 semanas. Marina, eu fiz o que achei certo. Ela precisa descobrir. O que ela precisa, Marina o interrompeu, é de honestidade, de todas as partes. O que você quer dizer? Marina suspirou. Lucas, você acha que foi nobre se afastar, deixar Ana escolher livremente? Mas você não deu a ela uma escolha real. Você desapareceu, deixando apenas Gabriel como opção. Mas eu disse que estaria esperando... Palavras, Lucas. Ana precisa de mais que palavras. Ela precisa ver,
sentir, experimentar o que vocês têm juntos, para poder comparar com o que ela tinha com Gabriel. Lucas olhou pela janela, observando a chuva que não parava de cair. E se ela escolher Gabriel? E se descobrir que o que sentia por mim era só gratidão, como ele disse? E se for amor verdadeiro e você estiver desperdiçando por medo? Marina cobriu a mão dele com a sua. Lucas, amor não é um teste que você passa ou falha. É uma escolha que você faz todos os dias. E Ana não pode fazer essa escolha se você não estiver presente para ser escolhido. Naquela noite, Lucas ficou acordado até tarde, tocando violão em seu apartamento. As palavras de Marina ecoavam em sua mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele não estivesse sendo nobre, apenas covarde. Na sexta-feira de manhã, ele tomou uma decisão. Lucas chegou ao hospital mais cedo que o usual e foi direto para o quarto 237. Através do vidro, viu Ana sentada na poltrona ao lado da cama, olhando pela janela. Ela estava mais magra e havia uma tristeza em seus olhos que não estava lá antes. Ele bateu suavemente na porta antes de entrar. "Oi", disse ele simplesmente. Ana se virou rapidamente e por um momento seu rosto se iluminou antes de se compor. "Lucas", ela disse, e havia tanto alívio em sua voz que ele se sentiu culpado por ter ficado longe tanto tempo. "Posso entrar?" Ana acenou que sim, e Lucas se sentou na cadeira que ele costumava ocupar, notando que seu violão não estava mais no canto do quarto. "Como você está?" perguntou ele. "Melhor, fisicamente pelo menos." Ana o estudou. "Você parece cansado." "Eu não tenho dormido muito bem." Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das 3 semanas separados pairando entre eles. "Por que você voltou?" perguntou Ana finalmente. "Porque percebi que estava sendo covarde, não nobre", admitiu Lucas. "Marina me fez perceber que fugir não estava te ajudando a descobrir nada." Ana sorriu tristemente. Ela sempre foi sábia. "Ana, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo." "Ok." Lucas respirou fundo. "Quando você pensa em mim, quando lembra das nossas conversas, da música, você sente alguma coisa real? Ou Marina e Gabriel estão certos e é só gratidão misturada com confusão?" Ana ficou em silêncio por um longo momento, e Lucas sentiu seu coração acelerando com cada segundo que passava. "Você quer saber o que eu senti estas últimas 3 semanas?" ela disse finalmente. "Vou te contar." Ana se levantou e caminhou até a janela. "Gabriel tem estado aqui todos os dias. Ele traz flores, conta histórias do nosso passado, tenta me fazer lembrar de todos os bons momentos que tivemos. E sabe o que é engraçado? Eu lembro de alguns desses momentos agora." O coração de Lucas despencou. "Lembro do nosso primeiro encontro, do primeiro beijo, de viagens que fizemos juntos. Gabriel é um bom homem, Lucas. Ele me ama, do jeito dele." "Ana, deixe-me terminar", ela disse suavemente. "Lembro de tudo isso, mas quando penso nessas memórias, elas parecem distantes, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa." Ela se virou para encará-lo. "Mas quando penso em você, quando lembro da sua voz me chamando de volta, das suas músicas me mantendo viva, da forma como você olha para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, isso não parece memória. Parece presente. Parece real." Lucas se levantou, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. "Estas 3 semanas sem você foram as mais longas da minha vida", continuou Ana. "Gabriel estava aqui, tentando me fazer feliz, e tudo o que eu conseguia pensar era em você. Em onde você estava, se estava tocando música, se estava pensando em mim." "Eu estava", disse Lucas, sua voz rouca de emoção. "Pensei em você a cada minuto." "Ontem Gabriel me pediu em casamento", disse Ana, e Lucas sentiu o chão balançar sob seus pés novamente. E eu disse que precisava de mais um dia para pensar, mas a verdade é que eu não precisava. Eu sabia a resposta há semanas. Antes que Lucas pudesse responder, a porta se abriu e Gabriel entrou no quarto. Ele parou quando viu Lucas, seu rosto se fechando imediatamente. "Então você voltou",
disse Gabriel, sua voz fria. Gabriel? Ana se virou para ele. Que bom que você chegou. Há algo que preciso dizer para vocês dois. Gabriel olhou entre Ana e Lucas, claramente percebendo a tensão no ar. Ana, você não precisa fazer isso na frente dele. Sim, preciso, disse Ana com firmeza. Vocês dois merecem honestidade. Ela caminhou para o centro do quarto, ficando entre os dois homens. Gabriel, você me ofereceu uma vida que muitas pessoas considerariam perfeita. Segurança, estabilidade, um futuro planejado. E por 2 anos eu pensei que era isso que eu queria. Gabriel sorriu, pensando que ela estava prestes a aceitar sua proposta. Mas durante o coma, algo mudou em mim. A música de Lucas me mostrou que há uma diferença entre uma vida planejada e uma vida vivida. Entre segurança e paixão. Entre estar com alguém porque deveria e estar com alguém porque não consegue imaginar estar em nenhum outro lugar. O sorriso de Gabriel desapareceu. Ana se virou para Lucas. E você me mostrou que o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém ou ser salvo. É sobre 2 pessoas se encontrando no meio da música e descobrindo que fazem uma harmonia perfeita, juntas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Gabriel, eu te agradeço pelos 2 anos que tivemos e sinto muito por não ser a mulher que você precisa. Você merece alguém que te ame da forma total que você merece. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a rejeição. Quando falou, sua voz estava controlada, mas Lucas podia ouvir a dor nela. Então é isso? Você escolhe ele? Eu escolho o amor, disse Ana simplesmente. E o amor, para mim, tem o nome de Lucas. Gabriel olhou para Lucas com uma mistura de raiva e resignação. Espero que você saiba o que está ganhando, disse ele, e espero que você a trate melhor do que eu consegui. Com isso, Gabriel saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás dele. Ana e Lucas ficaram sozinhos, o silêncio carregado de tudo que havia acabado de acontecer. Ana, Lucas disse finalmente, você tem certeza? Porque uma vez que dissermos isso, uma vez que escolhermos isso, não há volta. Ana caminhou até ele, parando tão perto que ele podia sentir seu hálito. Lucas, você quer saber quando eu tive certeza? Foi há 3 semanas, quando você saiu daquele quarto, porque naquele momento eu percebi que você havia se tornado minha música. E uma vida sem música não é vida. Lucas a beijou então, suavemente no início, depois com toda a paixão que havia guardado durante semanas. Era diferente de qualquer beijo que ele já havia dado, porque era o primeiro beijo que ele dava sabendo que era correspondido. Completamente. Quando se separaram, Ana sorriu através das lágrimas. Agora, disse ela, você poderia tocar aquela música? Despertar? Porque sinto que estou realmente acordando pela primeira vez. Lucas riu, uma risada cheia de alívio e felicidade. Eu não trouxe meu violão. Então cante, disse Ana. Só desta vez cante para mim. E ali no quarto 237 do Hospital Santa Rita, Lucas cantou Despertar para Ana pela primeira vez. Sua voz não era perfeita, mas estava cheia de tanto amor, que Ana chorou durante toda a música. Quando ele terminou, ela sussurrou. Agora eu entendo por que acordei. Eu precisava ouvir você cantar. 6 meses depois, Ana recebeu alta total de todos os tratamentos. Sua recuperação havia sido considerada miraculosa pelos médicos. Mas Lucas e Ana sabiam que não havia nada de milagroso nisso. Era simplesmente amor fazendo o que o amor faz melhor, curando, transformando e criando beleza onde antes havia apenas silêncio. Ana voltou para a Faculdade de Artes, mas agora com um novo projeto. Ela havia começado a pintar suas memórias musicais, quadros abstratos que representavam as músicas que Lucas tocava para ela durante o coma. As pinturas eram únicas, cheias de cores que pareciam dançar no canvas, como notas musicais. Lucas terminou seu curso de enfermagem, mas também se inscreveu em um programa de musicoterapia. Ele havia descoberto sua verdadeira vocação: usar música para curar pessoas, assim como havia curado Ana. Juntos,
Eles começaram a visitar outros pacientes em coma, levando música e esperança para famílias que estavam passando pelo mesmo que eles haviam passado. Ana pintava enquanto Lucas tocava, criando um ambiente de arte e música que os médicos diziam ter efeitos quase mágicos na recuperação dos pacientes. Você sabe, disse Ana uma noite enquanto trabalhavam em uma nova pintura inspirada na música mais recente de Lucas. Às vezes eu sou grata pelo acidente. Lucas parou de tocar. Por quê? Porque se não fosse por ele, talvez eu nunca tivesse acordado para o que realmente importa na vida. Talvez eu tivesse passado a vida toda dormindo, mesmo acordada. E agora? Ana sorriu, aquele sorriso que Lucas havia sonhado ver durante todas aquelas semanas no hospital. Agora eu sei que a vida é uma música, e a música só é bonita quando você encontra alguém para tocar junto com você. Lucas recomeçou a tocar, e Ana voltou a pintar, e do lado de fora da janela de seu pequeno apartamento, a cidade continuava sua vida agitada. Mas ali dentro, no espaço entre a música e a pintura, entre o amor e a arte, Ana e Lucas criavam sua própria versão de Para Sempre. A música que os havia unido continuava tocando e sempre tocaria, porque algumas canções são eternas quando nascem do coração e são nutridas pelo amor verdadeiro. O auditório do Hospital Santa Rita estava repleto numa manhã ensolarada de setembro. Pacientes, familiares, médicos e enfermeiros se acomodavam nas cadeiras, todos aguardando o início de um evento muito especial. Banners coloridos decoravam o espaço, anunciando a inauguração do Centro de Musicoterapia Ana Beatriz. Nos bastidores, Ana ajustava nervosamente o vestido claro que havia escolhido para a ocasião. Seus cabelos, agora mais longos, estavam presos em um coque elegante, deixando à mostra os pequenos brincos de nota musical que Lucas havia lhe dado no aniversário de namoro. Você está linda, disse Lucas, entrando no pequeno camarim improvisado. Ele usava um terno simples, mas carregava seu violão. O mesmo instrumento que havia mudado suas vidas 5 anos antes. Estou nervosa, admitiu Ana, segurando as mãos dele. E se não conseguir transmitir a importância do que estamos fazendo? Ana, você já transmitiu. Olhe lá fora. Todos aqueles rostos, todas aquelas famílias que encontraram esperança através do nosso trabalho. Ana sorriu, lembrando-se da jornada que os havia trazido até ali. Após sua recuperação completa, ela e Lucas haviam se dedicado a documentar os efeitos da musicoterapia em pacientes em coma. O que começou como visitas voluntárias havia se transformado em uma pesquisa séria, com apoio de neurologistas e psicólogos. Dr. Ricardo Fernandes, agora diretor do Departamento de Neurologia, havia se tornado um dos maiores defensores do trabalho deles. Juntos, eles haviam publicado 3 artigos científicos sobre os benefícios da musicoterapia em pacientes com traumatismo craniano, e o hospital havia decidido criar um centro dedicado exclusivamente a essa abordagem terapêutica. Lembra da primeira vez que voltamos aqui juntos? Perguntou Lucas, ajustando a gravata. Ana riu. Como esquecer? Você estava mais nervoso do que eu na época. Havia sido 6 meses após a alta de Ana. Eles haviam voltado ao hospital para visitar Marina e agradecer pelos cuidados. Durante a visita, conheceram Sofia, uma menina de 16 anos que estava em coma após um acidente de moto. A família estava desesperada, e Ana havia sugerido que Lucas tocasse para ela. Sofia foi nossa primeira paciente oficial, lembrou Lucas. E quando ela acordou 2 semanas depois, eu soube que tínhamos encontrado nosso propósito, completou Ana. Nos anos seguintes, eles haviam acompanhado mais de 100 pacientes. Nem todos acordaram, uma realidade dolorosa que aprenderam a aceitar. Mas muitos sim, e cada despertar era celebrado como um milagre. Ana havia documentado cada caso através de suas pinturas, criando um arquivo visual único dos efeitos da música na consciência humana. Senhor Lucas? Senhora Ana? Uma jovem enfermeira apareceu na porta. Está na hora. Eles caminharam juntos pelo corredor familiar, passando pelo quarto 237,
agora transformado em uma das salas de musicoterapia do centro. Ana parou por um momento, olhando através do vidro. Às vezes, ainda não acredito que tudo começou. Ali, murmurou. Tudo começou antes disso, corrigiu Lucas suavemente. Começou no momento em que decidi que queria ajudar pessoas. A música só me mostrou como. Eles chegaram ao auditório, onde foram recebidos por uma salva de palmas. Marina, agora supervisora geral do centro, se aproximou com um sorriso radiante. Prontos para fazer história? Perguntou ela. Ana e Lucas subiram ao palco, onde um microfone e uma cadeira os aguardavam. Ana se dirigiu ao microfone, enquanto Lucas se sentava com seu violão. Bom dia a todos, Ana começou, sua voz clara e firme. Há 5 anos eu estava deitada em uma cama de hospital, perdida em um mundo de silêncio. Hoje estou aqui para falar sobre como a música me trouxe de volta à vida. Ela pausou, olhando para o público. Viu rostos conhecidos, pacientes que haviam se recuperado, famílias que haviam encontrado esperança, profissionais de saúde que haviam testemunhado milagres. Muitas pessoas perguntam como é possível que a música tenha tanto poder curativo. A resposta é simples. A música não é apenas som. É emoção, é memória, é conexão humana em sua forma mais pura. Ana contou sua história. O acidente, o coma, o despertar através das melodias de Lucas. Ela falou sobre os desafios da recuperação, sobre a decisão de dedicar suas vidas à musicoterapia, sobre os pacientes que haviam ajudado e aqueles que não conseguiram salvar. Hoje, inauguramos este centro não apenas como um lugar de tratamento, mas como um símbolo de esperança. Esperança de que, mesmo nos momentos mais escuros, a música pode ser uma luz que nos guia de volta. As palmas foram longas e emocionadas. Então Ana se virou para Lucas. E agora, o homem que literalmente me chamou de volta à vida vai tocar a música que começou nossa jornada. Lucas posicionou os dedos no violão e começou a tocar Despertar. A melodia familiar ecoou pelo auditório e Ana notou que várias pessoas tinham lágrimas nos olhos. Era a mesma música que havia tocado tantas vezes para pacientes em coma, a mesma que agora era ensinada a outros musicoterapeutas em todo o país. Quando a música terminou, uma menina de cerca de 12 anos se levantou na primeira fila. Era Carla, uma das pacientes mais recentes que havia acordado após 3 meses de coma. Ela segurava um desenho nas mãos. Posso falar? Perguntou ela timidamente. Ana acenou que sim, e Carla subiu ao palco com a ajuda dos pais. Eu queria agradecer, disse Carla, sua voz pequena, mas clara. Quando eu estava dormindo, eu ouvia a música do Lucas, e eu fiz este desenho da música que mais gostava. Ela mostrou o desenho, uma representação colorida e infantil de notas musicais flutuando em torno de uma cama de hospital. Era tocante em sua simplicidade e poder. Carla, disse Ana, se ajoelhando para ficar na altura da menina, você gostaria de pendurar esse desenho aqui no centro? Os olhos de Carla se iluminaram. Posso? Claro, ele vai inspirar outras pessoas, assim como você nos inspira. Após a cerimônia, Ana e Lucas caminharam pelos novos corredores do centro. Havia 5 salas de musicoterapia, cada uma equipada com instrumentos diferentes. Havia também um estúdio de gravação, onde Lucas gravava músicas personalizadas para pacientes específicos, e um ateliê onde Ana pintava durante as sessões, criando arte que complementava a música. Lembra quando você disse que não sabia se eu gostaria da pessoa que você realmente era? Perguntou Ana, parando em frente a uma das salas onde um musicoterapeuta recém-formado tocava piano para um paciente. Lembro, disse Lucas sorrindo. Bem, eu posso dizer com certeza agora, eu me apaixonei pela pessoa certa. Lucas riu. Demorou 5 anos para ter certeza? Não. Ana se virou para ele, seus olhos brilhando. Eu tive certeza no primeiro dia que acordei, mas agora eu tenho certeza de que vou continuar me apaixonando por você todos os dias. Eles foram interrompidos por Marina, que se aproximava com uma expressão misteriosa. Vocês dois precisam ver uma coisa, disse ela, os guiando para seu escritório.
Na mesa dela havia uma carta oficial e um envelope dourado. Chegou hoje de manhã, explicou Marina. Vocês foram nomeados para o Prêmio Nacional de Inovação em Saúde. O trabalho de vocês está sendo reconhecido nacionalmente. Ana e Lucas se entreolharam, incrédulos. Isso significa... Começou Ana. Significa que o centro vai receber funding federal, completou Marina. Vocês poderão expandir o programa, treinar mais musicoterapeutas, ajudar ainda mais pacientes. Naquela noite, Ana e Lucas foram para o pequeno apartamento que dividiam há 3 anos. As paredes eram decoradas com as pinturas de Ana e as partituras de Lucas, uma mistura perfeita de suas artes. Você sabe o que isso significa? Perguntou Ana, ainda processando as notícias do dia. Que vamos poder ajudar mais pessoas? Sim, mas também significa que nossa história não terminou no hospital. Ela está apenas começando. Lucas pegou seu violão e começou a tocar uma melodia suave. Ana se aproximou e se aninhou ao seu lado no sofá. Sabe qual é a diferença entre nossa história e as outras histórias de amor? Perguntou ela. Qual? A nossa tem trilha sonora original. Lucas riu, continuando a tocar. E ilustrações, originais também. E um final feliz que continua se escrevendo. Eles ficaram assim por um tempo, Ana ouvindo Lucas tocar, os dois perdidos em suas próprias reflexões sobre a jornada que os havia trazido até ali. Lucas, disse Ana finalmente, você se lembra do que disse no hospital? Que quando eu descobrisse quem eu realmente era, você estaria esperando? Lembro. Bem, eu descobri quem sou. Sou a mulher que acorda todos os dias grata por ter encontrado o homem que me ensinou que o amor e a música são a mesma coisa. E eu sou o homem que aprendeu que às vezes você tem que se perder no silêncio para encontrar a música mais bonita da sua vida. Lucas parou de tocar e olhou para Ana. Você sabe que eu te amo, não é? Eu sei. E você sabe que eu te amo de volta? Sei, mas é bom ouvir todos os dias. Ana sorriu. Então você vai ouvir todos os dias, para sempre. Para sempre é muito tempo, brincou Lucas. Não quando você tem a trilha sonora certa. E enquanto a cidade dormia lá fora, Ana e Lucas continuaram acordados, planejando o futuro do centro, sonhando com os pacientes que ainda ajudariam e celebrando silenciosamente o milagre de terem encontrado um no outro não apenas o amor, mas também seu propósito de vida. A música que os havia unido continuava tocando, mas agora ela ecoava em corredores de hospital, em salas de musicoterapia, nos corações de pacientes e famílias que haviam encontrado esperança através de sua arte. E em algum lugar no centro da cidade, no Hospital Santa Rita, o quarto 237 aguardava silenciosamente o próximo paciente que precisaria ouvir que não estava sozinho, que havia alguém do outro lado do silêncio, tocando música e chamando-o de volta para casa. A história de Ana e Lucas havia se tornado maior que eles mesmos. Havia se tornado uma sinfonia de esperança, uma canção de amor que continuaria tocando muito depois que eles não estivessem mais lá para tocá-la. E essa talvez seja a definição mais bonita de para sempre. Não uma promessa de duração, mas a certeza de que algumas canções são tão verdadeiras que se tornam eternas, passando de coração para coração, de vida para vida, para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.